o que acontece na presença ou dentro de um endometrioma. Aqui a gente tem um artigo que foi publicado em 2014 mostrando o que acontece dentro de um endometrioma. Aqui a gente tem um artigo que foi publicado em 2014 mostrando o que acontece dentro de um endometrioma. O endometrioma, que é uma endometriose ali em cima ali dos seus ovários, a gente tem uma altíssima taxa inflamatória, um altíssimo estímulo para a produção de citocinas inflamatórias. A gente tem então aumento de interleucinas como interleucina 6, como o aumento do TNF-alfa, mostrando aí aumento dessas citocinas inflamatórias, ou seja, é um ambiente de grande inflamação. Consequentemente, é um ambiente também de altíssima produção de radicais livres, como a gente tem ali representado. O ROS, o ROS, ele é uma representação do aumento das espécies reativas ao oxigênio que acontece nesse endometrioma. Uma das características principais é uma alta concentração de metais de transição, como o próprio ferro, que está associado aí ao aumento da taxa de estresse oxidativo ali deste endometrioma. Além disso, a gente vai ter uma alteração da produção hormonal e um aumento da produção de proteínas trombóticas local, além de uma alteração ali das metaloproteinases de matriz, alterando principalmente as células que estão ao redor deste endometrioma. Então a gente vai ter um aumento da mutação de DNA, do DNA das células, uma alteração da angiogênese, da formação então de novos vasos, alterando aí e tendendo ao crescimento desses mesmos endometriomas, uma alteração, possível alteração da expressão genética, né, dessas células, mudando, nesse caso, de uma forma epigenética, mudando o ambiente ali dessas outras células, uma alteração da receptividade dos hormônios, modificação aí da biossíntese de hormônios locais e um altíssimo estresse oxidativo, principalmente associado aí a esses metais de transição. Então a gente tem realmente esse endometrioma sendo extremamente tóxico e gerando várias modificações do próprio estresse oxidativo, do processo inflamatório, ou seja, esse ovário ele pode ter um pequeno comprometimento, pequeno ou grande comprometimento daqueles folículos, daquele ovário que cresceram naquele ovário, estando associado à pior qualidade dos oócitos daquele ovário que tem a presença do endometrioma. Muitas vezes, inclusive, tem em situações onde a gente não tem boa produção de folículos, ou mesmo com um antimileriano muito bom, mesmo não havendo o envelhecimento ovariano, e quando a gente não tem também a presença de embriões euploides, existe a possibilidade de um cirurgião, bons cirurgiões, normalmente fazem a aspiração desse endometrioma, estimula-se novamente essa mulher para a coleta de folículos e nova produção, e aí depois esse cirurgião ele faz de novo uma nova cirurgia aí, tirando aí as margens de segurança desse endometrioma. Então repete essa cirurgia, mas aí de forma definitiva. Muitas vezes quando você tira esse endometrioma, enquanto não é com alguém muito especializado, antes de fazer a coleta dos folículos, a gente pode ter um comprometimento do funcionamento ovariano. A gente pode ter uma queda significativa desse hormônio antimileriano e um envelhecimento muito mais precoce deste ovário. Por isso que recomenda-se primeiro tentar realmente captar estes folículos, né? Estimular então a melhora nutricional desses folículos, que vai acontecer no mínimo durante 3 meses que precedem a coleta desses folículos, e aí posteriormente é que então se encaminha essa paciente para uma cirurgia para retirada então deste endometrioma, porque a gente pode ter realmente um comprometimento ainda pior no caso da retirada anterior a coleta aí desses folículos. Muitas vezes até é importante você informar para o seu paciente, para a sua paciente,
que uma cirurgia onde vá fazer uma redução, uma retirada de algum cisto ou mexer no ovário dessa paciente, há a possibilidade da gente ter uma redução muito drástica do hormônio antimileriano e de um envelhecimento muito drástico deste ovário. Então é bem importante, normalmente, antes fazer a indução e coleta dos folículos anterior, mas sem tratamento nutricional, realmente a maior parte das vezes o sucesso não vai ser o adequado. Nessa paciente, como ela tende a ter um estresse oxidativo aumentado, nós precisaremos utilizar antioxidantes em quantidade aumentada, não só em forma de suplementação, mas o mais importante, via alimentação. Mudança de hábitos de vida são extremamente importantes. E aí entra não só o consumo, mas também a observação do que está sendo absorvido por essa paciente. Se o intestino está íntegro, se você tem uma boa absorção ou se de repente ela tem uma aceleração do trânsito intestinal, um processo de desbiose, tudo isso precisa ser observado. Existe também uma altíssima associação entre a presença da endometriose e disbiose aí do ambiente uterino, do ambiente das trompas, que precisa muitas vezes também ser avaliado.